Irmãos, depois que você ofertar ou dizimar, eu gostaria de ler duas palavras hoje. Uma que se encontra no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 31. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Aleluia. Segunda palavra que eu gostaria de ler se encontra no livro de Malaquias. Malaquias, irmãos. Capítulo número 3. Eu vou ler alguns versículos a partir do 6, depois vamos pular para o 13. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, labassubi, alabaxéia, serebicandalastro. Ricalabalabacheias, serebicandalalabalabacheias, serebicandalaias. Filho do Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, Pai. Esta é a tua igreja, Senhor. Então vem, Senhor. Então vem falar conosco, Senhor. Então vem nos ensinar, Senhor. Então vem, Senhor da glória, ministrar aos nossos corações, Senhor. Vem, Filho do Deus Altíssimo, Senhor, promover mudanças, Senhor. Vem, Filho do Deus Altíssimo, promover, Senhor da glória, restituição, promover, Senhor da glória, transformação, Senhor. Vem, Filho do Deus Altíssimo, Senhor, renovar, Senhor da glória, Pai, o nosso entendimento, Senhor. Vem, Filho do Deus Altíssimo, Senhor, operar milagres, fazer maravilhas, libertar o cativo, Senhor, destruir toda a força de Satanás mais uma vez, Senhor, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia. Então, Senhor da glória, Pai, usa-me agora, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Usa, Senhor, a minha mente, usa o meu coração, usa, Senhor, os meus lábios, Senhor, para proferir a tua palavra, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, para falar a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Então seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, essa é uma palavra tremenda, a palavra que nós lemos, né? Nós sabemos, irmãos, que as nossas lutas neste mundo, a nossa vida neste mundo, nem sempre é fácil, né? Viver neste mundo não é fácil, né?
As pessoas muitas vezes elas falam palavras com os seus lábios, elas profetizam coisas, né, com a sua boca, né, que estão de acordo com a palavra do Senhor, que são as coisas que são de Deus, e nós sabemos que servir a Deus não é algo simples. Servir a Deus não é algo que a gente consiga fazer sem algum esforço, porque ao nosso redor existem circunstâncias, né, que muitas vezes elas atrapalham, né, elas atrapalham ou procuram atrapalhar, ou de uma forma natural atrapalhariam a vida, né, de uma pessoa que tenta se posicionar em relação às coisas que são de Deus. Na primeira palavra que nós lemos no livro de Jeremias, nós vemos ali o Senhor falando claramente: olha, reprime, né, repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. E eu gostaria de chamar a tua atenção para isso, porque muitas vezes, ou algumas vezes, melhor dizendo, né, algumas vezes pode parecer que Deus não está olhando para você. Algumas vezes pode parecer que Deus não está atento às suas necessidades. Algumas vezes pode parecer que Deus não está atento, né, às suas atitudes de fidelidade a Ele. Algumas vezes pode parecer que o seu Deus não está trabalhando em seu favor. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus que diz que Deus jamais te abandonaria. Para a palavra de Deus que diz que Deus estará ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos, né? Eu gostaria de te lembrar que o teu Deus te prometeu que ele seria ali um muro ao seu derredor, que o seu Deus seria aquele que te guarda, né? Conforme diz a palavra, né? Embora muitas vezes as nossas lutas sejam difíceis, o nosso Deus sempre está ao nosso lado, para segurar os nossos braços, para sustentar ali o nosso corpo, quando nós necessitamos, quando as nossas forças parecerem fracas, né? Quando as nossas forças parecerem ali que já não são suficientes para que nós possamos vencer. E eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é totalmente exortativa, né? A palavra de Deus, ela não é acusadora. A palavra de Deus, ela não é uma palavra que gera tristeza. A palavra de Deus não é uma palavra também, né, que transforma a nossa vida em algo ruim, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela quer sempre nos colocar de pé. A palavra de Deus sempre quer nos ensinar um caminho para que nós alcancemos Deus. A palavra de Deus sempre quer nos ensinar um caminho para que nós atinjamos o objetivo de Deus quando enviou Jesus a este mundo, que é a salvação. Então nós devemos sempre nos apegar à palavra, para que a palavra seja ali o alicerce, vamos dizer assim, das nossas atitudes, que a palavra seja o alicerce do nosso conforto espiritual, que a palavra seja o alicerce da força que nós necessitamos para vencer, né? Jeremias não disse assim que nós não teríamos ali, né, sentimentos de tristeza. Muito pelo contrário, ele falou assim: olha, repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para tudo aquilo que você está fazendo. Se você está no caminho do Senhor, se você está sendo fiel a Deus, se você é uma pessoa que zela pelo poder da palavra de Deus na sua vida, se você é uma pessoa que transforma o seu lar num lugar de adoração a Deus, que transforma o seu lar num lugar de louvor a Deus, o Senhor está ali atento, se alegrando, o Senhor está ali atento, né, promovendo na sua vida transformações, para que você possa vencer, para que você possa vencer. E nós precisamos ser transformados, irmãos. Nós precisamos ser sempre transformados. O Senhor deseja que nós sejamos transformados. E na medida, quanto mais Deus participa da nossa vida, mais nós somos transformados. Quanto mais Deus faz parte da nossa história,
mais nós somos transformados, né? Quanta mudança Deus fez na minha vida, né? Quantas transformações Deus fez nas minhas atitudes. Quantas transformações Deus fez nas palavras que eu falava e falo hoje. Quantas transformações Deus fez no meu entendimento, que é aquilo que eu acho, né, e reputo como mais importante, a transformação que Deus faz no nosso entendimento. Quanto mais Deus participa da nossa vida, quanto mais Deus ali faz parte da nossa história, mais nós entendemos de Deus, mais Deus revela a nós, mais Deus revela ao nosso coração, mais Deus dá sabedoria a nós. Esta é a forma com que Deus trabalha, irmãos. A própria palavra de Deus diz que nós, né, não podemos nos gloriar com nada desse mundo, com riquezas, com força, com autoridade, com poder. Mas Deus permite que nós nos gloriemos de uma coisa, de conhecermos a Deus, né, de conhecermos ao Senhor. A glória do homem é Deus. A glória do homem é Deus nas nossas vidas. A glória do homem é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. A glória de Deus é o Senhor falando conosco. A glória de Deus na nossa vida é o Senhor transformando as nossas vidas, né? E quanto mais comunhão, quanto mais contato, quanto mais você entrega para Deus, quanto mais você dá da sua vida ao Senhor, mais comunhão você vai ter com Deus, mais revelações vocês vão ter com Deus, nós iremos ter com Deus, né? Conforme diz a própria palavra no livro de Jeremias, né? Invoca-me, 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 e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece, né? Olha só a palavra do Senhor, Ele, né, desejando ser invocado, né? E invocar significa buscar o Senhor com ímpeto, buscar ao Senhor em socorro, buscar ao Senhor, né, com fé, para que Ele possa nos revelar as coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos, né? Eu creio na palavra. Eu creio na palavra porque eu vivo aquilo que está na palavra. E quando eu digo que eu vivo, né, eu estou dizendo que a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Eu estou vivendo o cumprimento da palavra de Deus na minha vida todos os dias. E é assim que é na sua vida também. É assim que é em todas as vidas que existem neste mundo. É que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender e reputam a sorte, reputam o azar, ou as pessoas elas ficam tão inertes em relação à palavra de Deus que acham que aquilo que está acontecendo nas suas vidas é algo natural. Não, Deus rege o universo, Deus rege a terra, Deus rege as nossas vidas, e nada do que acontece nas nossas vidas passa fora desta palavra, e nada do que acontece nas nossas vidas, né, está fora daquilo que Deus falou na palavra dele. É que muitas vezes as pessoas elas estão tão frias espiritualmente falando, né, e elas estão tão distantes de Deus que elas não conseguem compreender que Deus está cuidando de todas as coisas, que Deus está cuidando para cumprir a sua palavra. E Deus está cuidando de cumprir aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele disse nas nossas vidas, né? Eu li um versículo aqui, na verdade o texto que eu queria ler era aquele em Malaquias, aquele trecho que nós lemos em seguida, mas eu fiz questão de ler aquele versículo que Deus fez questão de dizer: eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou o Senhor e eu não mudo, disse ele. Embora algumas pessoas achem que a mente de Deus mudou
E embora algumas pessoas achem, né, que Deus mudou o seu coração, que Deus mudou o seu entendimento, embora as pessoas achem que Deus ali, né, através de Jesus, mudou completamente ali aquilo que ele planejava para a humanidade, não é verdade. Jesus faz parte do planejamento de Deus desde a queda do homem. Jesus faz parte do planejamento de Deus desde que o homem, com uma atitude irracional, com uma atitude demoníaca, o homem com uma atitude, né, louca, né, ali desobedeceu a Deus no paraíso, tendo tudo à sua disposição, tendo todo o conforto que Deus dava, toda a autoridade que Deus deu ao homem, e ainda a presença de Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que todos os dias Deus visitava o homem para conversar com o homem, mas o homem desprezou, o homem não quis, o homem resolveu desobedecer, o homem resolveu se afastar ali da presença do Senhor, o homem resolveu loucamente, né, sair da presença de Deus, mas o coração de Deus não mudou. Ele deseja ainda que você tenha autoridade espiritual neste mundo. Ele deseja ainda que você seja cuidado por Ele, que você tenha o bem-estar dEle, né, alicerçado por Ele. E Ele deseja te visitar todos os dias para falar contigo, para revelar a você coisas grandes. Ele deseja ainda fazer parte da tua vida, né, conforme o planejamento dEle, porque Deus não muda. Porque Deus não muda. Só que as pessoas muitas vezes continuam se rebelando contra Deus. As pessoas estão desprezando ainda como Adão e Eva desprezaram ali no paraíso. E olha, irmãos, o pecado sempre traz coisas ruins. Como trouxe, né, coisas ruins para toda a humanidade. O pecado de Adão e Eva trouxe coisas ruins para toda a humanidade. O pecado trouxe coisas ruins para as nossas vidas, né? Adão e Eva viviam no paraíso e resolveram se rebelar. Hoje nós vivemos lutando e temos que provar a nossa fé para Deus. Hoje nós vivemos, né, tendo que se esforçar muito mais para apresentar a Deus ali aquilo que Ele deseja para o homem por causa do pecado. O pecado nunca fica impune. O pecado, ele sempre gera consequências ruins, como gerou para Adão e Eva, que foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Eles foram expulsos. E nós temos, através de Jesus, da obra de Jesus na cruz, que aniquilou esse pecado, nós temos a oportunidade, né, de retornarmos ali, né, a tudo aquilo que o homem, de retornar a tudo aquilo que o homem perdeu ali no paraíso. Presença de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, né, os cuidados de Deus na nossa vida. Jesus restituiu tudo. Jesus restituiu tudo, completamente. Não faltou nada, porque Ele restituiu, Ele desfez todas as obras do diabo. E Jesus, Ele desfez todas as obras do diabo, inclusive a sentença de morte do pecado, por causa do pecado que estava sobre o homem, porque Deus determinou, né, que o salário do pecado é a morte. E nós temos que compreender tudo isso e viver essa plenitude que Deus deseja e que o homem não valoriza. E viver essa plenitude de Deus que Ele quer dar e que o homem despreza tanto. O homem despreza tanto, né? Deus quer se encontrar contigo todos os dias nas suas orações. Deus quer te encontrar todos os dias. Conforme Ele fazia ali com Adão e Eva na virada do dia, Ele aparecia ali, né, para conversar. Deus quer conversar contigo todos os dias. Deus quer ali
Fazer com que a sua vida seja uma vida, né, aonde você se regozije com a criação, com tudo aquilo que Deus criou para você. Deus criou tudo neste mundo para o homem. É esta a história, é esta a verdade. Tudo que você olha ao seu redor, as plantas, as árvores, né, os planetas, né, tudo que Deus criou, os frutos das árvores, os animais, né, tudo Deus criou para o nosso bem-estar, tudo Deus criou para que você usufruísse, tudo Deus criou para que você vivesse, né, o poder da criação. Porque esse foi o objetivo de Deus, quando Deus falou para o homem, né? Sujeitai a terra, sujeitai a terra. Ou seja, Deus deu e falou, sujeite ela a você, faça com que ela te sirva. Na verdade, quando Deus falou, sujeitai a terra, Deus estava falando, faça com que ela te sirva, faça com que ela, né, seja fonte de bênção para a sua vida. E esta é a verdade, irmãos. Só que eu volto a dizer, tudo isso fazia parte da história de Adão e Eva antes da criação. Antes do pecado, antes da rebeldia. Estas coisas que nós falamos aqui, esse poder, essa intenção de Deus, fazia parte da vida do homem antes do pecado de Adão e Eva, e faz parte da nossa vida por causa do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos, disse Jesus, né? Existe um princípio de bênção, existe um princípio da herança, ou seja, somos herdeiros de Jesus, somos herdeiros daquilo que Deus prometeu, quando nós nos transformamos em filhos, quando nos transformamos em filhos de Deus, e nos transformamos, né, em filhos de Deus, quando nós recebemos o sacrifício de Jesus para as nossas vidas. Só que se lembre que o homem já viveu uma situação como nós vivemos, ou como aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. O homem já viveu uma situação dessa e jogou no lixo. Adão e Eva jogaram no lixo tudo aquilo que eles tinham de Deus. E o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, faz um monte de promessas para Jesus, enche o Senhor Jesus de promessas, de fidelidade, de amor, né? De entrega da sua vida, de dependência da sua vida a Jesus. Faz um monte de promessas, diz que Ele é o Senhor, diz que Ele comanda a vida, promete um monte de coisas para Jesus, e depois tem uma grande dificuldade em cumprir essas grandes promessas, esse monte de promessas que as pessoas fazem diante de Jesus. Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa, irmãos, assim, como é que eu vou dizer para os irmãos? Eu não me iludo facilmente, né? Eu olho para uma pessoa assim, começo a conversar com ela, e depois de uma pequena conversa, o Espírito Santo de Deus já me revela o estágio espiritual desta vida. E quando o Espírito Santo de Deus, ele não revela imediatamente o estágio espiritual, ele revela de outra forma, né? Ele revela situações, ele revela coisas em sonhos, para que a gente possa ter o discernimento daquilo que são das coisas que são de Deus. E você que está aqui, meu irmão, fique atento, não despreze Deus. Não despreze o coração de Deus ardendo por querer comunhão contigo.
Não despreze o coração de Deus, querendo fazer parte da sua vida de forma intensa. Não despreze o Senhor Deus, porque disto depende a sua vida. Eu vou falar de novo aquele versículo que nós lemos: reprime a tua voz de choro, porque há recompensas para as obras das tuas mãos. Ainda que falte tudo na sua vida, conforme disse Abacuque, né? Ainda que falte animal no curral, ainda que não haja, né, plantação ali, né, fruto da plantação, ainda assim nós faremos menção do Senhor, ainda assim nós dizemos que nós amamos a Deus, ainda assim, né, nós estamos ali de pé perante o Senhor, colocando a nossa vida diante dele, sabendo que ele é o nosso Redentor. E o Senhor fala: há recompensa para cada atitude, há recompensa para cada, né, palavra que você lança diante do Senhor, há recompensa para cada sofrimento que você tem neste mundo, né? Se você estiver na presença do Senhor teu Deus, né? Por que o Senhor ele estava falando estas coisas, tanto ali em Jeremias, como ele falou aqui em Malaquias? E o Senhor Deus, ele tinha aqui, né, quando ele escreveu esse trecho da palavra, eu penso que o Senhor Deus, ele estava triste, quando ele falou: as vossas palavras foram duras para mim. É uma palavra de tristeza. As vossas palavras foram duras para mim. E aí as pessoas, o Senhor ainda fala: diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Eu olho esse trecho da palavra e vejo o Senhor triste, e vejo aqui o Senhor ainda falando que há cegueira espiritual, que as pessoas estão deixando Deus triste e não estão achando que estão fazendo isso. Eu acho que as pessoas acham que Deus, irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Os mesmos sentimentos que nós temos, Deus tem também, todos os sentimentos que o homem tem, Deus tem também. Só que Deus é santo e sabe muito bem o limite de cada reação. Você acha que Deus sente ira? Você acredita que Deus sente ira? Lógico que sente, ele já falou. Só que ele não erra quando ele sente ira, né? Porque ele é justo. E porque ele cumpre a palavra dele. Então ele vai cumprir a palavra dele na ira dele, né? Da ira dele. A própria Bíblia diz no livro de Apocalipse que existe um cálice que Deus vai dar para a humanidade beber, que é o cálice da ira de Deus, né? Existe um cálice que Deus vai dar para a humanidade beber, que é o cálice da ira de Deus. E as pessoas não. As pessoas, eu acho que acham que Deus é bobo. Eu acho que as pessoas acham que Deus aceita qualquer coisa, né? Que Deus não se entristece. As pessoas acham que Deus está lá bonzinho, esperando um momento para perdoar, quando na verdade Deus está ali querendo transformação sempre. E Deus nunca disse que nós não sofreríamos as consequências para os nossos erros, para os nossos pecados. Jeremias, ele foi assim, uma exceção que Deus ele profetizou tanto a respeito do cativeiro na Babilônia através de Jeremias, e Jeremias não foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas Daniel, homem justo, foi. Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens justos, foram levados para o cativeiro, para que o povo pudesse usufruir ali do poder de Deus através da vida desses homens. E Deus aliviou o sofrimento do seu povo através desses homens que governavam
com sabedoria, né? Com obediência a Deus, né? Deus usou José, né? Você imagina, irmãos? Mas eu fico imaginando assim, o povo de Israel estava na Babilônia, um lugar onde deuses estranhos eram terrivelmente cultuados. Mas Deus levantou governadores que só confiavam no único Deus. Que só confiavam no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. E eu penso que era uma forma de Deus abençoar. Eu penso que era uma forma de Deus estar ali com a sua mão estendida sobre aquela nação, para que ela não fosse destruída completamente e o povo de Israel também fosse destruído junto. Porque Deus não confunde o justo com o ímpio, conforme diz esta palavra. Deus disse isso a Abraão, quando ele anunciou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a clamar ali pelo seu sobrinho Ló, né? E o Senhor falou assim: olha, se houver um justo dentro daquela cidade, eu não vou destruir aquela cidade. E ele arrancou Ló de lá para poder destruir a cidade. E eu penso que Deus agiu da mesma forma na Babilônia durante aqueles 70 anos que o povo foi cativo ali, né? Porque Deus tinha interesse de cuidar do seu povo. Mesmo no cativeiro, sofrendo, mesmo no cativeiro, com saudades da sua terra, mesmo no cativeiro, sentindo necessidade de estar ali, né, perto dos seus familiares, porque muitos ficaram ainda ali em Jerusalém, né, em Israel, para ali cultivar a terra em favor do rei da Babilônia. E se você olhar esta palavra, quando Deus falou, né, eu não mudo, quando Deus falou, olha, as suas palavras têm sido duras para mim, e o povo questionando por quê, Deus falou isso, você consegue compreender claramente ali que o povo de Deus estava distante ali do entendimento daquilo que estava acontecendo. E, né, o que entristecia o coração de Deus naquele momento, quando o povo falava: inútil é servir a Deus. Tem coisas que as pessoas, irmãos, que conhecem o Senhor estão fazendo da mesma forma. Porque Deus, olha, eu vou dizer para você, a Bíblia foi escrita para aquele que conhece a Deus. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, todo o alvo de Deus que está no Velho Testamento era o povo de Israel. Assim como o alvo de Deus no Novo Testamento é a igreja. E a igreja, o alvo de Deus é a igreja. São alertas de Deus para a igreja. E como Deus alertava o povo de Israel. Deus não estava falando aqui com o povo da Babilônia. Deus não estava falando aqui, né, com os amorreus. Deus não estava falando com os filisteus. Deus estava falando com o seu povo. Deus estava dizendo ali, e o povo de Deus estava dizendo: inútil é servir a Deus. E eu penso que muitas pessoas que não entendem que Deus não está quieto, que Deus não está ali parado, que Deus está agindo, né? Essas pessoas dizem sim no seu coração: inútil é servir a Deus. As pessoas olham para o seu lado, né, e veem o ímpio prosperando, conforme o Senhor estava falando aqui, porque o povo estava dizendo: inútil é servir a Deus, porque ele falava assim: olha, o ímpio está prosperando e não acontece nada com ele, né? Então para que nós devemos servir? Então para que nós devemos obedecer? Então para que nós devemos fazer a vontade de Deus se o ímpio está prosperando? E a Bíblia ensina e fala que o ímpio é como a palha que logo será dispersa. Vem o vento e vai dispersar, vem o fogo e vai queimar rapidamente.
Porque o ímpio é completamente desprezado por Deus. Porque o ímpio não tem nada de Deus. Porque o ímpio está distante da vontade de Deus. E quantas vezes Deus está usando o ímpio para abençoar um justo. E quantas vezes Deus está ali dando condições a um ímpio por causa de um justo. Como Deus abençoava a Babilônia na época de Daniel. Como Deus abençoava o Egito na época de José, né? Deus muitas vezes está abençoando o ímpio, abençoando aquele que não tem nada de Deus por causa de uma vida, por causa de um servo, por causa de uma pessoa que está ali necessitada da bênção de Deus. Mas as pessoas não compreendem Deus, mas as pessoas não compreendem o coração de Deus e acham, né, que inútil é servir a Deus. Estou lutando tanto, e o meu patrão prospera tanto. E não entende que os valores de Deus não são os valores do mundo, né? Eu me lembro aquilo que Deus, já falei em algum momento, não lembro quando. Quando eu vi ali que um ganhador aqui, uma pessoa aqui de Jundiaí ganhou na Mega Sena aí, não sei quantos milhões de reais, 30 milhões de reais. E ele jogou na internet, né? Eu falei, pô, jogou na internet, tão facinho jogar na internet, né? Com aquele... né? Vou fazer também, né? E aí Deus falou assim para mim no meu ouvido, tá te faltando alguma coisa? Tá te faltando alguma coisa? Né? Você precisa fazer isso para ser abençoado? Você precisa fazer isso para ser abençoado? Não, irmãos. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Essa semana eu fiz um serviço para um cliente. Cobrei lá um valor. E o cliente pediu para eu emitir um boleto. Eu emiti um boleto para ele. O cliente pagou o boleto 2 vezes. O cliente pagou o boleto 2 vezes. Entrou na minha conta corrente 2 pagamentos do boleto. Nesse final de semana. Na sexta-feira. Eu já estou escrevendo, já escrevi, está prontinho, vou mandar a segunda para ele. Dizendo para ele que ele fez isso. Se ele quer considerar esse segundo pagamento como um adiantamento para um outro serviço, ou se ele quer que eu devolva o dinheiro. Porque eu não preciso disso. Eu não preciso enganar. Eu não preciso mentir. Eu não preciso, né, usar de subterfúgios para que Deus possa me abençoar. Muito pelo contrário, às vezes Deus faz acontecer alguma coisa para que a gente reaja segundo o coração dele. Para que a gente reaja segundo aquilo que ele deseja que nós reajamos. E aí, o Senhor não vai se entristecer conosco. O Senhor vai se alegrar conosco. E quando o Senhor está alegre conosco, nós somos fortes, diz a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está feliz conosco, está contente conosco, nós somos fortes. Nós somos fortes para romper, nós somos fortes para vencer, nós somos fortes para andar a caminhada, nós somos fortes para né, avançar naquilo que nós necessitamos avançar. É essa a verdade, irmãos. Sabe, viver Deus é viver a palavra de Deus. Viver Deus é viver aquilo que Ele deseja que nós vivamos. E não aquilo que nós muitas vezes desejamos, né? E não muitas vezes fazermos aquilo que nós fazemos com atitudes loucas, malditas, né? Ou atitudes malditas que não vão encontrar respaldo no céu nunca. Que não vão encontrar sentença de bênção nunca para suas vidas, né? As nossas atitudes têm que ser sábias.
e não loucas. Você tem que ser sábio e não louco. Você tem que ser abençoado e não maldito. Você tem que ser uma pessoa que colhe os frutos da sua atitude, independentemente do seu sofrimento, porque há recompensa para tudo que você faz na sua vida. Há uma recompensa para tudo o que você faz na sua vida. Há uma recompensa, né? Boa ou má, mas há uma recompensa para tudo o que você faz na sua vida. Sabe por quê? Deus não está quieto, não. Deus não está quieto, não. Deus está trabalhando firmemente. E aí, irmãos, né? As pessoas dizendo ali que é inútil servir a Deus e dizendo, olha, por que é inútil? Eles diziam, por que é inútil, né? Já falamos aqui. Que os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas o Senhor veio com uma resposta que você deve ter no seu coração. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus está vendo tudo, irmãos. E Deus está escrevendo. Deus está escrevendo, irmãos. Deus está escrevendo. Tudo que você faz, teu esforço, teu sofrimento, a tua angústia, Deus está escrevendo. Porque Ele quer recompensar tudo aquilo que você faz para Ele. Todas as suas atitudes e todas as suas palavras. Eu fico muito chateado às vezes quando eu ouço palavras de murmuração, né? E as palavras de murmuração muitas vezes representam, né, aquilo que está dentro verdadeiramente do homem, né? O homem que não sabe agradecer a Deus, o homem que não sabe, né, compreender que Deus está cuidando da sua vida, ele murmura, ele reclama, ele vive murmurando, porque na verdade não está enxergando as coisas que são de Deus na sua vida. A Bíblia fala assim, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, diz a palavra do Senhor. Então, para que nós vamos reclamar se nós podemos agradecer a Deus? Para que nós vamos reclamar se nós podemos, sabe, dizer ao Senhor, Senhor, obrigado, porque Tu estás comigo. Senhor, obrigado, porque Tu tens cuidado da minha vida. Senhor, obrigado, porque Tu tens nos sustentado. E nós, não estou falando do sustento alimento, estou falando do sustento de força. De força. Porque o teu Deus não te abandona, e se o teu Deus não te abandona, você nunca vai submergir nas águas, e nunca vai se queimar quando você passar pelo fogo. Conforme diz a palavra. Então, para que nós vamos reclamar se nós temos um Deus que cuida de nós? Para que nós vamos murmurar se nós temos um Deus que faz tudo por nós? Para que nós vamos murmurar, reclamar se nós temos um Deus que dá nações em troca da nossa vida? Para que nós vamos reclamar? Você sabe por que você vai reclamar?
porque muitas vezes você está pecando, porque muitas vezes você está sendo infiel a Deus, e aí você vai reclamar, porque Deus não vai contra a palavra dele, porque Deus não vai, te abençoar, desta forma. Aí você vai reclamar: ah, Senhor, se esqueceu de mim, ah, o Senhor não olha para mim, ah, o Senhor não gosta de mim. Só que a pessoa se esquece de tudo aquilo que Deus falou, se esquece da intenção de Deus quando criou o homem, se esquece daquilo que Deus fez antes do homem pecar, e das intenções de Deus antes do homem pecar ali, de estar ali em comunhão. Depois de Jesus, a mesma coisa, o homem se esquece disso, que Deus deseja fazer parte da vida da pessoa. A pessoa se esquece, simplesmente se esquece. Aí começa a fazer tudo aquilo que um homem não deve fazer. Se você é filho de Deus, como um filho, você obedece o seu pai. Se você é filho de Deus, como um filho, você segue os conselhos do seu pai. Se você é filho de Deus, como filho, você ama o seu pai. Se não for assim, irmãos, o que significa Deus para nós, O que significa Deus para a sua vida? O que significa Deus para você? Hoje nós vamos celebrar ao Senhor aqui, celebrar a comunhão de Deus conosco. E essa celebração deve ser um momento de alegria na sua vida e que você faça com entendimento. O que significa comunhão de Deus com o homem? Para você. Faça com entendimento. Porque é isso que Deus deseja. Que você não faça nada por ritual, mas por entendimento. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus aqui. Hoje nós estamos transmitindo o culto, como nós estamos fazendo há muitas semanas. Mais de 70 semanas. Aliás, 70 não, Mais de 70 cultos já. E tudo tem um objetivo. Nada tem sido feito por moda, nada tem sido feito, por interesses pessoais, tudo tem sido feito com entendimento. Tudo tem sido feito com entendimento. E aí a honra de Deus. E aí a honra do Deus Altíssimo. Que você sempre haja desta forma, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa estar ao seu lado, cuidando da sua vida. Aleluia, graças a Deus, irmãos?